Era a madrugada do dia 24 de maio de 1999, quando Valdelei dos Santos e sua esposa acordaram assustados em seu sítio em Araçoiaba da Serra, no interior do estado de São Paulo. Duas luzes misteriosas pairavam no céu escuro. Ao descerem para verificar os animais, encontraram um dos porcos morto, coberto de perfurações. Na manhã seguinte, o restante dos animais estava espalhado pelo terreno em um raio de 150 metros. Sem rastros de luta, sem pegadas no chão, com a porteira ainda trancada a cadeado. O sangue havia simplesmente desaparecido. Estava aberto mais um capítulo da história mais perturbadora do folclore moderno brasileiro. A saga do chupa-cabra. Para entender como esse mito chegou ao Brasil, é preciso voltar no tempo e atravessar o Atlântico até o Caribe. Em março de 1995, fazendeiros da ilha de Porto Rico começaram a encontrar cabras mortas de forma inexplicável. Os animais apresentavam pequenas perfurações no pescoço e estavam completamente secos de sangue, sem nenhum sinal de luta ao redor. A criatura responsável foi rapidamente batizada em espanhol chupa-cabra, ou seja, aquele que chupa cabras. As testemunhas a descreviam como um ser bípede, de aproximadamente 1,5 metro de altura, com olhos avermelhados e enormes, garras longas, espinhos na coluna e pele escamosa. Segundo publicações da revista Unidentified Flying Objects da época, foram registrados aproximadamente 2.400 casos desse fenômeno em Porto Rico somente no ano de 1995. A lenda se espalhou rapidamente pelo continente americano. México, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Panamá, Colômbia, Peru, Argentina, Chile e Brasil foram engolidos pela onda de relatos em sequência vertiginosa ao longo da segunda metade da década de 90. No Brasil, o fenômeno ganhou corpo a partir de 1997, com o epicentro inicial nos estados do Sul e do Sudeste, expandindo-se depois para o Nordeste. O pesquisador Carlos Alberto Machado, um dos investigadores mais dedicados ao tema no país, documentou os primeiros casos brasileiros no Paraná, especificamente na cidade de Adrianópolis, onde ovelhas e outros animais foram encontrados mortos com marcas de 3 garras profundas, sem orelhas e completamente sem sangue. Chamava a atenção um detalhe inquietante. Os cães de guarda das propriedades, que normalmente latiriam diante de qualquer ameaça, permaneciam em silêncio absoluto durante os ataques. Os animais atacados também não apresentavam odor de decomposição, o que era considerado biologicamente anormal para carcaças recentes. Machado documentou suas investigações em um livro intitulado Olhos de Dragão, um dos raros registros sistemáticos do fenômeno no país. Em São Paulo, o terror se alastrou por diversas cidades da região de Sorocaba. Em Araçoiaba da Serra, São Roque, Ribeirão Branco, Pereiras e Mairinque, fazendeiros e sitiantes relatavam ataques noturnos em série. No sítio Taquaral, em Mairinque, 40 aves entre patos e gansos foram encontradas mortas em uma única madrugada, todas com 2 ou 3 orifícios no corpo e sem sangue. Os 2 cães de guarda estavam vivos, mas paralisados de medo, sem ter latido durante a noite. Em Cambira e Mandaguari, no interior do Paraná, charrotes e ovelhas foram atacados com o mesmo padrão. Em Curitiba, no bairro Cidade Industrial, cabras foram encontradas com 3 orifícios no pescoço. Em Feira de Santana, no estado da Bahia, o jornal à tarde cobriu extensivamente os casos da região, que apresentavam as mesmas características dos relatos paulistas e paranaenses. No Nordeste, cidades como São Francisco de Assis, na Bahia, e Guaratinguetá, em São Paulo, também entraram para o mapa dos ataques. O padrão se repetia de forma perturbadora, em regiões distantes umas das outras. A imprensa nacional entrou em colapso de entusiasmo. Programas como o Fantástico, da Rede Globo, exibiram reportagens com trilhas sonoras dramáticas e depoimentos de donos de propriedades destruídas.
Jornais de grande circulação como o Estado de São Paulo e o Jornal à Tarde dedicaram manchetes ao assunto. Grupos de investigação ufológica, como o Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba e a Sociedade de Estudos Ufológicos de Lauro de Freitas, se mobilizaram para ir a campo. Moradores de Araçoiaba da Serra chegaram a levar animais mutilados diretamente às bases da Polícia Militar. Um ajudante de pedreiro da mesma cidade tornou-se a única testemunha a afirmar que havia visto a criatura pessoalmente. Relatou que ela correu pelo mato e saltou sobre o capô de seu carro, descrevendo um ser peludo de cerca de 1,60 m de altura. Diante da pressão pública, as autoridades foram obrigadas a agir. A Polícia Civil instaurou inquéritos em Araçoiaba da Serra. O delegado Raul Francisco de Souza coordenou as investigações, batendo de porta em porta e colhendo depoimentos. Veterinários foram convocados para analisar os animais mortos. Secretarias de Agricultura de municípios do interior paulista também se envolveram. Após meses de apuração, todos os inquéritos foram arquivados sem identificação de autoria. O delegado Raul Francisco de Souza declarou ao portal de notícias G1 anos depois. Os casos simplesmente pararam de repente, e a conclusão da polícia foi que os responsáveis pelos ataques ficaram com medo de ser presos. A veterinária que analisou as carcaças em Araçoiaba da Serra disse acreditar que uma pessoa matava os animais e drenava o sangue para uso em rituais. As comunidades religiosas negaram qualquer envolvimento quando procuradas pela imprensa. A explicação científica mais aceita pelos veterinários era a de que predadores naturais conhecidos, como cães selvagens, felinos de médio porte ou morcegos hematófagos, seriam responsáveis pelos ataques. A aparência de exsanguinação total dos animais seria explicada pela ação de animais pequenos, que sugam o sangue acumulado nas cavidades após a morte, e pelo avançado processo de coagulação e ressecamento dos tecidos. Lesões, já em estágio de decomposição, também confundiam os observadores leigos, que interpretavam marcas naturais como sinais de ataque sobrenatural. Pesquisadores da área veterinária apontaram ainda que doenças e parasitas poderiam explicar parte das mortes. Exames de hemograma, realizados pelo pesquisador Carlos Alberto Machado em animais sobreviventes, entretanto, apontaram anemia aguda e anemia crônica, o que alimentou a controvérsia entre investigadores independentes e a ciência oficial. O ufólogo Marcos Leal, do Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba, que trabalhou no caso ao lado de Carlos Alberto Machado, formulou uma questão que permanece sem resposta satisfatória até hoje. Se eram animais selvagens os responsáveis, por que pararam de atacar tão abruptamente? Os ataques cessaram de forma abrupta entre 1999 e 2000, sem qualquer explicação ecológica plausível para o desaparecimento de um suposto predador. Esse silêncio repentino é, para muitos pesquisadores, tão perturbador quanto os próprios ataques. O chupa-cabra se instalou no imaginário popular brasileiro de maneira duradoura por razões que vão muito além dos fatos isolados. O Brasil de finais dos anos 90 vivia um momento de expansão acelerada do acesso à televisão e à mídia, impressa nas zonas rurais. A velocidade com que os relatos se multiplicavam era amplificada por um ciclo midiático que retroalimentava o medo. Cada nova notícia gerava novas denúncias que geravam novas notícias. Professores de História e Sociologia apontam que o chupa-cabra é um exemplo clássico do que os estudiosos chamam de folclore moderno, uma narrativa da cultura popular que parte de fatos cotidianos, absorve o medo coletivo de determinada época e se reinventa para permanecer atual. No caso brasileiro, o monstro vampiresco encontrou terreno fértil em uma sociedade rural, que já cultivava tradições de criaturas noturnas e sobrenaturais, do lobisomem ao bicho-papão. Décadas depois, o chupa-cabra ainda aparece. Relatos esporádicos surgem no interior do país. No Chile, pesquisadores registraram casos nos anos 2000 com características idênticas às documentadas no Brasil nos anos 90.
A ausência de uma explicação definitiva e consensual é, talvez, o maior combustível para a permanência do mito. A ciência descartou a criatura, mas não conseguiu explicar todos os casos com a mesma precisão cirúrgica das marcas encontradas nos animais. O que fica, ao final, é uma pergunta aberta. Estamos diante de predadores comuns agindo em padrões incomuns, de falsificações coletivas potencializadas pelo medo e pela mídia, ou existe algo que a ciência ainda não catalogou? Talvez a resposta mais honesta seja a mais incômoda. Não sabemos. E é exatamente essa incerteza que faz o chupa-cabra continuar vivo, assombrando fazendas adormecidas e o imaginário de um país que sempre soube que a noite guarda mais segredos do que a luz do dia é capaz de revelar. Mm-hmm.